Irmãos, nós estamos estudando sobre adorar a Deus em espírito e em verdade. E Ele já tem nos falado muitas coisas. Nós, ontem à noite, falamos sobre a importância da adoração. Hoje pela manhã, à noite também, ontem à noite falamos sobre a adoração que começa com Deus. Hoje de manhã, nós resolvemos falar sobre aquilo que Jesus ensinou, dizendo que adorar a Deus deve ser em espírito e em verdade. Então nós começamos com a segunda parte, em verdade. Primeiro, nós invertemos aqui. Então hoje de manhã nós vimos sobre adoração em verdade. Adoração em verdade, ela é a adoração de acordo com a palavra de Deus. Ela é conforme o Senhor Deus deixou escrito. Ele determinou como quer ser adorado. É claro. É claro. E nós vamos ver agora a segunda parte ainda da adoração em verdade. A primeira é que é de acordo com as Escrituras. E a segunda parte é que ela deve estar, a nossa adoração deve ser cheia das Escrituras. Mas antes de eu falar isso, eu queria fazer uma colocação para os irmãos. Por que será que o Senhor Deus quer ser adorado? Por que será que Ele fala tanto nisso? Por que será que a única vez que a gente encontra na Bíblia Deus procurando alguma coisa, é Ele procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade? Será que Deus tem algum complexo de inferioridade? Será que Ele tem alguma insegurança na sua divindade e por isso Ele quer ser adorado? O que falta para Deus? Será que Ele depende disso para ser Deus, da nossa adoração? Por que o Senhor deseja ser adorado? Então não é nenhuma dessas coisas que eu falei, porque Deus nem precisava ter criado nada, pois a bendita, santa e eterna Trindade sempre viveram num relacionamento de pacto, sempre viveram num relacionamento de amor, e Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas, mas apenas um Deus, sempre viveram em perfeita harmonia, sem ter falta de nada. Sabe por que Deus criou? Deus criou não porque Ele tivesse sentindo falta de mais louvor e mais glória, porque Ele é totalmente autoglorificado em si mesmo. Vocês sabem que Deus exige de nós adoração sincera, mas Ele mesmo em nada muda com a nossa adoração. Ou seja, a nossa adoração a Ele, por mais perfeita que seja, não acrescenta nada a Ele, porque Ele já é perfeito e autoglorificado. O privilégio é nosso de adorar esse Deus. Mas por que Deus exige adoração? Porque veja, tem um catecismo da minha denominação, a denominação presbiteriana, chamado Breve Catecismo, e ele começa com essa pergunta assim: qual é o fim principal do homem? Qual é a razão da existência do homem? Por que o homem está aqui? Qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Muito bem, aí veio o maravilhoso John Piper, um pregador e preletor batista americano, e fez a seguinte colocação: e qual é o fim principal de Deus? E ele disse que a mesma resposta: o fim principal de Deus é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Sim, Deus é o único ser no universo cuja autoglorificação não é egoísmo, porque Deus é a coisa mais preciosa que tem no universo. Então Deus busca a si mesmo no universo, porque se Deus se agradasse, se Deus procurasse a glória de qualquer outra coisa que não fosse Ele, Deus estaria negando a si mesmo, Deus estaria até caindo em idolatria,
porque a coisa mais preciosa do universo é o próprio Senhor Deus, que é o Criador e Senhor incriado, eterno e infinito, que nunca teve princípios de dias. Então, Deus procura a si mesmo, e Ele é autoglorificado, e Ele deseja ser adorado, porque a melhor coisa que qualquer criatura pode fazer é exatamente adorar a Deus, porque em adorar a Deus, a vida desse adorador ganha sentido, ganha razão, ganha beleza. Então é isso. Não pensem que o Senhor Deus é um Deus coitadinho que está pedindo, pelo amor de Deus, me adorem. Não, Ele não precisa. Ele é totalmente autoglorificado. Mas o privilégio é nosso, tá? Então, a adoração cheia das Escrituras. A adoração deve ser de acordo com a verdade. Ela deve ser segundo os preceitos que estão na palavra de Deus. E segunda coisa, deve ser cheia das Escrituras. A adoração deve estar saturada das Escrituras. Olha, a adoração pagã, ela é não cognitiva. Ou seja, a adoração pagã, ela não acontece pelo pensamento, pela racionalidade, pelo entendimento. Mas ela é mais um estado fora da mente. É um jeito que a mente funciona. É mais no nível da experiência e do sentimento do que, na verdade, no pensamento. Isso é adoração pagã. E a adoração cristã? A adoração cristã, ela é cheia de conteúdo. Ela é cheia de informação. Ela é racional. Então, eu vou começar agora a ler, alguns textos. Mateus 22, 37. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Olha isso. É assim que a gente deve adorar a Deus. É assim que a gente deve amá-lo. Com o coração, com a alma, com a racionalidade, com tudo. Romanos 12, 1 e 2. Que eu não vou nem ler, mas eu gostei tanto de ouvir o pastor recitando. Mas parece que ele não está aqui agora, né? Tá bom, então eu vou ler. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, o nosso culto é racional, é uma renovação de mente. Outro texto, 1 Coríntios 14, 15, diz assim: que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Então a adoração cristã, ela é cheia de conteúdo, de informação, de racionalidade. A gente não pode se entregar a sentimentalismo, a ficar no estado alfa, né? Às vezes a gente vai em igrejas, aí as pessoas estão louvando a Deus, a gente olha assim, está todo mundo, não sei, parece que a mente está não sei aonde. Realmente a pessoa está fora do chão. Mas a palavra de Deus bota a gente com o pé no chão e diz: pense, lembre-se de quem Deus é, lembre-se dos seus mandamentos, lembre-se dos seus preceitos, adore e ame ao Senhor Deus com a sua mente, com todo o seu coração. Nossa adoração é um diálogo inteligente entre nós e Deus. Como é que nós adoramos? Na adoração, nós, guarde isso, oramos a Bíblia, cantamos a Bíblia, lemos a Bíblia e pregamos a Bíblia. E quando a gente for celebrar os sacramentos devem ser celebrados com a leitura, a instituição da ceia. Ou seja, tudo que a gente faz na adoração deve estar cheia da Bíblia. Mas como é que eu oro a Bíblia? Você ora a Bíblia assim. Você começa a ser um leitor assíduo dos salmos.
porque nos salmos estão as orações mais bem feitas. E se a gente for leitores assíduos dos salmos, quando a gente for orar a Deus, naturalmente a gente vai começar a usar as frases dos salmos. Ou seja, a gente vai orar com a própria Bíblia. Ou seja, a gente vai orar de maneira inspirada. Você está entendendo? Uma coisa é você orar assim com a sua própria mente e ficar bolando uma oração na sua mente. Outra coisa é o seu coração estar repleto da palavra de Deus. E aí quando você vai orar, aí sai versículo após versículo, frase após frase, tudo muito bem encadeada, porque você ora a palavra. Nós cantamos a Bíblia. Como é que nós cantamos a Bíblia? Sendo criteriosos na escolha dos cânticos. Nós lemos a Bíblia, como foi feito aqui, muito bem. Devemos ler livros inteiros. Devemos fazer leituras sequenciadas da Bíblia. Nós pregamos a Bíblia. Eu tenho certeza que essa é uma igreja que prega a Bíblia. E nós celebramos a ceia com a Bíblia. Nossa adoração é a linguagem da Bíblia. Por quê, hein? Por que essa insistência em que todo o nosso culto seja baseado na Bíblia? Porque é a Bíblia, é a palavra de Deus que converte, que santifica, que edifica o povo de Deus. É isso. Discursos humanos, músicas humanistas, que falam das nossas necessidades, dos milagres que a gente quer, das ordens que a gente dá para Deus, não edifica. O que edifica é a palavra de Deus. Então, quanto mais a nossa adoração for fincada, for cheia da palavra de Deus, mais possibilidade há de que nesse momento aconteça conversões, santificação, edificação do povo de Deus. Porque a fé vem pela palavra de Cristo. Vem pela pregação através da palavra de Cristo. Diz Romanos 10:17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Olha, nós nascemos de novo através do quê? Nós nascemos de novo pela palavra de Deus. 1 de Pedro 1, 23 a 25, que diz assim: Pois fostes regenerados, não com semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então a gente é convertido pela palavra. A gente cresce pela palavra. A gente é alimentados semana após semana pela palavra de Deus para o crescimento espiritual. Pois assim diz 1 de Pedro 2:2: Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Para quê? Para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. É pela palavra, irmãos, que a gente é formados à imagem de Cristo. É pela palavra que a santificação vai acontecendo na vida da gente. Somos feitos à imagem de Cristo pela palavra. O Evangelho é o poder de Deus. Eu vou abreviar aqui, em razão do nosso tempo. Mas em Romanos 11:16 diz: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Essa palavra é poderosa. Quanto mais palavra de Deus a gente tiver na nossa vida e na nossa adoração, mais dinamite perto da gente a gente vai tendo. Porque o Evangelho é poder. A mensagem do Evangelho é demonstração de espírito e poder, como diz 1 Coríntios 2:4. Mas vamos adiante, tentar agora encerrar essa série falando sobre adoração em espírito. Então, primeiro, a adoração é em verdade. O que é a adoração em verdade? A adoração em verdade é aquela que acontece segundo os preceitos da palavra de Deus.
E em segundo lugar, adoração em verdade é aquela que está repleta da palavra de Deus, cheia da palavra de Deus, oração, hinos, santa ceia, pregação da palavra, uma igreja cheia da palavra, transformando a vida da gente, confrontando as pessoas, salvando os incrédulos. Muito bem. E agora vamos passar para a segunda parte e tentar caminhar para o encerramento, falando sobre o que é adoração em espírito. A adoração precisa ser conduzida num espírito correto. Ou seja, ela é oferecida em nome de Jesus, que é a verdade. Já pensaram na maravilha que é o crente poder ter acesso à presença de Deus? Porque às vezes a gente se acostuma com isso, não é? Mas, irmãos, é absolutamente maravilhoso. Olha, a gente, pecador do jeito que a gente faz uma oração a Deus, e Deus não só ouve, como Ele atende. Que coisa maravilhosa! Olha, antes da nossa conversão, a gente estava debaixo da ira de Deus, a gente era inimigo de Deus, a gente estava longe das promessas, a gente não tinha acesso a Deus. E aí Deus vem e nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Opa! Então a partir de agora, eu estou livre para chegar à presença de Deus. Todas as barreiras de pecado, de inimizade, de ódio foram tiradas pelo sangue de Cristo. Agora Deus me recebe. E me recebe como? Em nome de Cristo. Eu vou em nome de Cristo e ofereço a minha oração, ofereço o meu louvor, ofereço a minha vida. E sabe, quando a gente faz isso com sinceridade em nome de Cristo, Deus recebe. É como os desenhos que a minha netinha faz. Aliás, eu trouxe até alguns, estão aqui no bag do violão, só para ficar me lembrando dela. Eu os acho lindos, lindos. Mas é claro, são apenas alguns rabiscos. Mas quando ela vem me mostrar, olha, vovô, aí eu abraço e falo, mas que coisa linda, Manuela, que desenho maravilhoso. Sabia que é assim que Deus faz com a gente? A gente faz alguma coisa para Deus e é tão fraquinho, tão pobrezinho, tão cheio de limitação. A gente não sabe fazer nada direito. Mas a gente faz com sinceridade em nome de Cristo. Aí é como se Deus chegasse, ah, que bonito o que você está fazendo, meu filho, eu aceito, eu recebo. Meus irmãos, isso é um negócio incrível demais. A gente tem acesso à presença de Deus. Então a gente vai em nome de Cristo e no poder do Espírito Santo. Esse é o lado interno da adoração. É interno, ele é motivo, ele é intensidade, ele é sinceridade. Agora eu estou falando de coração, sim. Agora eu estou falando de sentimentos, sim. Primeiro a gente falou de adoração em verdade. Porque sem a verdade não adianta. Os samaritanos adoravam lá naquele monte, certamente eles eram sinceros, mas eles estavam fora da verdade. Então, Jesus falou para a samaritana, vós adorais o que não conheceis. Ou seja, a adoração de vocês é inútil. Mas agora, irmãos, eu estou falando da adoração em espírito. A adoração em espírito é interna, é de coração. Deus é espírito e deve ser adorado espiritualmente. Não há lugares, construções ou objetos sagrados, mas Deus habita no meio do seu povo. Então,
1 de Pedro 2,5 diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Agora já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. É coisa maravilhosa demais. A igreja agora não tem mais nada a ver com lugar sagrado, com objetos sagrados, com liturgias. Mas Deus habita no meio do seu povo. Deus habita no meio do seu povo. Efésios 2, 19 a 22. Começamos a ler aqui, né? Continuando. Efésios 2, 20 agora. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis edificados para a habitação de Deus no Espírito. Deus habita na gente. Ele é Deus conosco, Ele é Emanuel. Ele é Deus de perto. O Espírito Santo habita em nós. Tudo que a gente faz, cada lugar onde a gente vai, tudo que a gente vê com os nossos olhos, o Espírito Santo também está participando de tudo. Porque o templo de Deus agora é o crente. Isso é maravilhoso. Mas isso também traz uma responsabilidade muito grande para a gente. A gente deve ter um cuidado muito grande. O edifício torna-se a casa de Deus quando o seu povo está presente nele. É aqui. Isso aqui não é a igreja. É só um lugar. Mas quando o povo de Deus está aqui, isso aqui, então se torna a casa de Deus. Por isso, a gente deve se preparar para o culto. Os antigos faziam muito bem isso. Os nossos pais e nossos avós. Eles não chegavam, por exemplo, em cima da hora, ou depois do culto começado. Não chegavam de qualquer jeito para a adoração. Mas eles preparavam os corações até antes de chegar, em casa mesmo. Sabendo que iam participar de uma coisa muito importante, muito abençoadora. Mas que iam estar na presença do Deus vivo. E que na presença do Deus vivo, a gente não pode entrar de qualquer jeito. Com o coração de qualquer jeito. Mas a gente tem que se arrumar por dentro. Se prepare. Chegue cedo. Chegue aqui e comece a meditar num versículo da Bíblia. Fique em espírito de oração. Essas coisas são simples, mas fazem toda a diferença, meu irmão. Do que a gente chegar aqui em cima da hora, aborrecidos com alguma coisa, nervosos, às vezes até tratando mal os irmãos. Não, vamos nos preparar para o culto. Então, o que é adoração em espírito? É uma adoração interna do coração. Em segundo lugar, a adoração no espírito é adoração simples. Não há cerimonial, ritos, não é questão de templo, não é mais questão de uma cidade sagrada, Jerusalém no caso, não é? E nem levitas, não é? Não existe mais. Esqueça essa história de levitas. Isso acabou. Aliás, acabou no exato momento em que Jesus disse para a samaritana: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura
para seus adoradores. Então, tem que ser adoração simples. Não é tanto uma questão de liberdade criativa na adoração, mas é uma questão de simplicidade na adoração. Veja bem, a gente não está autorizado a inventar coisas. E aí, isso aí é uma questão delicada, mas se você parar para pensar, você vai ver que às vezes várias coisas que acontecem no culto nunca foi ordenado pelo Senhor Deus. É uma coisa que a gente colocou lá. E a gente só está perdendo com isso. Está perdendo de Deus nos abençoar mais ainda. Mas a adoração deve ser simples. Eu falei ontem aqui que praticamente o que a Bíblia nos ensina sobre os elementos da adoração é isso aqui. Adoração, pregação da palavra, leitura da palavra, orações, ofertas e sacramentos. 5 elementos. Qual é a simplicidade do culto cristão? É exatamente essa. Porque a gente vê que essas 5 coisas, a base bíblica para elas de sobra, são essas coisas. O culto cristão é simples. O culto cristão, a adoração cristã é feita de pregação da palavra, leitura da palavra, oração, ofertas, eu tinha esquecido um, né? Louvor e sacramentos. Esqueci o louvor, né? As músicas. 6 elementos só. Olha, o que tiver além disso é invenção nossa. É desnecessário. Não vai servir para muita coisa. Então fiquemos na simplicidade da palavra de Deus. Hebreus 10, 19 a 22 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, veja agora, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. É isso, a gente deve entrar com ousadia, pela fé, sabendo que a gente tem acesso agora, por causa do corpo de Cristo, da morte de Cristo. A gente tem acesso a Deus, mas não vamos chegar lá de qualquer jeito, não. Vamos entrar com boa consciência, estando purificados, tendo abandonado pecados que a gente sabe que não deve estar cometendo, viver em santidade diante do Senhor Deus. E aí quando a gente chega, meus irmãos, todos os caminhos são abertos, sabe? E se a gente chegar em pecado, confesse e se arrependa, que também os caminhos todos estarão abertos, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Isso é que é sacrifício de louvor. Quer dizer, tem igrejas por aí que falam assim, né? Que sem sacrifício não tem bênção. Isso é uma mentira. Isso é um atentado contra a obra de Cristo. Porque o fim da lei é Cristo. Esse negócio de sacrifício já passou. Mas o que a gente tem que fazer agora é dar a Ele sacrifícios de louvor, ou seja, com os nossos lábios, confessá-lo, amá-lo, falar bem dele, louvá-lo até mesmo com música. Adoração em espírito, ela é interna, ela é do coração. Adoração do espírito
em espírito. Ela é simples. E em terceiro e último lugar, agora encerrando já. Em terceiro e último lugar, a adoração em espírito, ela é reverente. Ela é reverente. Só um minutinho, meus irmãos, que eu mexi aqui, porque, sabe, eu sou muito bom em tecnologia, sabe? Então, achei. Adoração reverente. O espírito de adoração é o espírito de reverência. Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. E olha só agora. Com reverência e santo temor. Com reverência. Olha, só de falar essa frase, eu me sinto tão mal, tão culpado. Porque, irmãos, nós não sabemos mais o que é o temor de Deus. Nós não sabemos mais o que é um temor reverente. E olha, a Bíblia fala tanto nisso, né? Qual é o princípio da sabedoria, sobre o qual o livro de Provérbios inteirinho fala tantas vezes? O temor do Senhor. E olha só. A Bíblia está cheia de referências falando disso. Olha, tema ao Senhor. É abençoado o homem que teme ao Senhor. Mas o que é o temor do Senhor? Porque quando a gente fala assim, dá a impressão, poxa, será que eu vou ter que viver com medo de Deus? É claro que não, meu irmão. Por que não vai viver com medo de Deus? Por causa do sangue de Cristo. Acabou o medo. Aquele que tem medo, não está aperfeiçoado no amor. Porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Não é ter medo de Deus, como um juiz que vai nos castigar e nos julgar. Mas é um justo temor. É um temor reverente. Primeiro porque Ele é Deus. Ele é santo. Ele não é igual a nós. Segundo, que nós somos pecadores. Então a nossa aproximação dele deve ser com reverência, isto é, um justo temor. Como foi que Deus ensinou o modelo de oração que a gente deve usar para a adoração do teu nome? Como começa essa oração? Começa assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu tenho aqui, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, uma base de 7 a 15 versículos, mas que é uma pena. Eu vou ler apenas 3. Aliás, vou ler 2 do Velho e 2 do Novo. Vamos lá. Salmo 2:11. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Salmo 95:6. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Prostrar-me-ei perante o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. E por aí vai, irmãos, vários versículos, mas deixa eu achar agora o Novo Testamento.
Mateus 10, 28, palavras de Jesus: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Ou seja, o próprio Jesus dizendo: temam a Deus, porque Ele é o único que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Atos 9:31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. E por aí vai. Louvado seja o Senhor por esses ensinamentos bíblicos que podem, irmãos, nos fortalecer para a gente chegar mais próximo da perfeita vontade de Deus como adoradores. Vamos ter alguns momentos agora de oração silenciosa. E enquanto você fala com Deus sobre essas coisas que nós estudamos aqui esses dias. Como você vai, meu irmão? Como um adorador. É um privilégio. Deus procura adoradores. Aliás, como dissemos, toda a obra de salvação tem um único objetivo: tornar pecadores, transformar pecadores em adoradores. A razão da existência da igreja e a missão principal da igreja é a adoração do santo nome de Deus. Deus quer que seja assim. E Ele sabe que é o melhor para nós. É o melhor para nós. Nunca uma alma chega tão perto da razão para a qual ela foi criada do que quando ela glorifica a Deus e ela faz de Deus o deleite da sua vida. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Vamos orar silenciosamente.